Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Hélder Correia e neste canal eu falo sobre espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento, partilho vivências de viagem astral, mediunidade e todas estas coisas que fazem parte do meu dia-a-dia e que eu resolvi partilhar com quem assiste o meu canal para, quem sabe, conseguir trazer mais lucidez para o meu dia-a-dia e com a esperança também de conseguir trazer mais lucidez para quem me assiste. Hoje eu vou compartilhar uma experiência que tive esta manhã, ou melhor, esta madrugada, enquanto dormia, e tem tudo a ver com o tema que eu vou falar neste vídeo, que é o assédio espiritual inteligente. Ok, vou primeiro então compartilhar a experiência que eu tive. Se vocês viram o último vídeo no canal, eu relatei uma abertura de lucidez no astral, onde eu estava paralisado no meu corpo astral, o meu perispírito, o meu corpo de luz, psicossoma, todos esses nomes estão a definir a mesma coisa, que é o nosso outro veículo de manifestação, o nosso outro corpo de manifestação, de energia mais sutilizada, dotado de alta plasticidade, portanto, ele assume a forma que nós mentalizamos e, geralmente, ele está muito associado à nossa experiência atual, porque é aquela que nós temos mais vívida em nós, e ele assume uma forma muito idêntica ao nosso corpo material. E, portanto, eu nesse relato que fiz no último vídeo, compartilhei uma experiência onde eu estava paralisado no meu corpo astral e eu vi uma entidade que ela era translúcida, mas o seu entorno era um pouco escurecido. E eu desconfio, como eu disse no vídeo, que era uma entidade assim mais densa. Sem julgamento, pessoal. Faz parte. Esta madrugada eu estava a dormir um pouco com um sono um pouco sobressaltado, não estava a dormir muito descansado e de repente eu percebo na minha tela mental uma mulher, ou seja, o olhar de uma mulher que não era um olhar, vamos dizer assim, que transmitia algo positivo. Eu via claramente na minha tela mental essa mulher e eu percebi que essa mulher estava ali muito próximo, ok? Eu tive ali uma visão no meu chakra frontal de uma entidade que estava ali muito próxima e de repente eu decidi fazer uma oração e mentalizei, fiz exercícios de mentalização, formas de pensamento mentalizadas, que eu sei que essas formas afastam este tipo de presenças. São formas de luz, são formas que conectam muito com a divindade, com Deus, Brahman, o grande arquiteto cósmico, o que vocês quiserem chamar, e isso afasta. Então eu comecei a fazer essas mentalizações, a fazer uma oração para ver se afastava aquela presença. E eu percebia que as pessoas que dormem comigo no quarto começaram também a apresentar indícios de não estarem bem, sobressaltadas também. Então eu tive aquela intuição de que provavelmente essa entidade estava a importunar também as pessoas que estavam ali, próximas. Então eu reforcei aquelas mentalizações e as minhas orações. Só que a gente sabe que não consegue estar muito tempo a fazer essas mentalizações, não é? O que é que aconteceu, pessoal? Quando eu paro de fazer e tento novamente dormir, na minha ideia que tinha não digo expulsado, mas que tinha feito aquela entidade sair dali, de repente eu sinto em toda a minha lateral esquerda, e atenção, eu não estava totalmente acordado, ok? Eu entrei um pouco em estado alterado de consciência, eu percebia o meu corpo físico, e eu de repente sinto que algo salta bem próximo de mim, senti todo o meu lado esquerdo a formigar, todo o meu lado esquerdo a formigar, e sentia como se estivessem a berrar no meu ouvido, mas era tão forte que eu senti uma dor aqui na fonte, e aqueles gritos eram bem pesados, portanto aquilo foi um ataque, aquela entidade não gostou daquilo que eu fiz, e eu não conseguia ouvir os gritos como a gente ouve aqui no plano físico. Era como se estivesse ao fundo de um túnel, como se houvesse ali uma película
que me separasse um pouco daquela presença, mas eu sentia que naquele fundo havia uns gritos, havia algo que estava chateado. Portanto, eu acredito que estas mentalizações são muito válidas e elas ajudam a... No meu caso, eu não consegui que aquela entidade saísse, porque não sei se é uma entidade que está cá há mais tempo, e isso também não me importa, se vocês querem que eu seja sincero, isso não me importa. Eu só estou a compartilhar isto porque o tema do vídeo, já estamos com 5 minutos, o tema do vídeo é o assédio espiritual. E, portanto, eu não sei se a entidade, como eu já disse, se está num trabalho de assédio, para me atacar a mim, propriamente, a alguém que vive comigo, e isto tudo para vos dizer que há, efetivamente, assédio espiritual com um nível de inteligência maior do que aquilo que se pensa. Muita gente acha que o assédio espiritual trata-se de um ser que está no extrafísico e que geralmente está já a vivenciar apenas o extrafísico, ou seja, já desencarnou, e que por causa de algum apego aqui no plano material, por causa de algum vício, ele, para drenar essas energias, ele faz um acoplamento áurico e anda aqui a fazer ataques extrafísicos que influenciam as nossas vidas. Isto acontece, mas não é o único tipo de seres que existem, ou seja, há seres efetivamente com um discernimento maior, com uma consciência da sua presença onde é que eles estão e que decidiram não seguir o caminho da luz, digamos. E há inteligência nesses seres. Inteligência no aspecto de eles terem um sentido de operacionalidade, um sentido estratégico de montar ataques, inclusive alguns operam em grupo, e nós já vamos perceber os diferentes tipos de assédio espiritual que podem existir enquanto possibilidade e que eu tenho conhecimento, ok? Agora é assim, não se pode confundir as diferentes nuances. Nós temos espíritos que são os chamados encostos, que vagueiam aqui numa camada muito próxima desta que é a nossa dimensão física e que eles estão confusos e ligados automaticamente a um gatilho que lhes move enquanto apego a alguma energia. Seja isso um vício, por exemplo, um espírito que esteja habituado ao vício do tabaco, procura pessoas que estejam a fumar para se aproximarem e terem aquele prazer momentâneo da pessoa que está a fumar. Espíritos que têm, por exemplo, vínculo com a energia do sexo, e eles vagueiam por aqui, são chamados de encostos. No seu propósito eles não têm nada contra ninguém, o que lhes move é apenas aquele apego energético. Espero que me tenha feito entender. Diferente disso, existem também espíritos que, derivado a situações que ocorreram em outras vivências na matéria, vamos encarar como no passado, porque o tempo é relativo, mas como no passado, ok? Tiveram algum tipo de situação que arrastaram para a atualidade. Neste caso, a pessoa encarnou, a pessoa que eles têm algum tipo de sede de ódio, de vingança, a pessoa encarnou e eles continuam a alimentar essa sede de vingança e, portanto, isso é um assédio espiritual já com outra magnitude, diferente daquele primeiro que eu vos expliquei, que é o encosto espiritual. Diferente. Mas não é só isto que existe. Por exemplo, há bocado eu falei da energia do sexo. Em motéis, por exemplo, o motel é um local onde existe, como é claro, muito a energia sexual. Inclusive, muitos casais vão para um motéis para traírem o parceiro ou a parceira e, portanto, há ali uma grande energia sexual. Nesses locais, muito provavelmente, existe uma organização, ou seja, um grupo de espíritos que eles se organizaram para conseguir drenar essa mesma energia sexual. Só que eles entraram num contexto de, vamos lhe dizer, de organização, onde eles protegem, ou seja, eles não deixam que outros espíritos entrem naquele local, caso contrário eles não tinham como continuar a alimentar-se energeticamente, então eles criam ali um aglomerado onde eles seguem algum tipo de hierarquia dentro da noção que eles têm, não é? E isso existe, como também existe, e é esse assédio que eu quero falar aqui, as pessoas que trabalham na luz, aqui na vida material, que fazem trabalhos espirituais, seja de que maneira for, as pessoas que ajudam a expandir as outras consciências,
na partilha de conhecimentos, na partilha de situações que vivenciam e que as pessoas comprovam. Essas pessoas abrem as consciências de muitas pessoas. E essas pessoas, onde a consciência foi aberta, começam a procurar o autoconhecimento espiritual. E então deixam de ser uma vítima fácil, digamos assim. Porque uma das coisas que esses seres que fazem assédio, uma das coisas que eles têm como carta na manga, não é? Das coisas que eles utilizam como vantagem nas suas consciências limitadas, é a ideia de que eles sabem que são invisíveis para muita gente. As suas presenças não são notadas, não são sentidas. Algumas pessoas podem sentir, mas como não têm conhecimento não levam para isso. Portanto, eles sabem que operam nos bastidores da vida física, digamos assim, no invisível para a maioria das pessoas. Ora, pessoas que partilham conhecimento, que fazem algum trabalho espiritual, são pessoas que estão a induzir outras a diminuir esse invisível. E isso causa incómodo para esses seres. E por isso é que eles, geralmente, pessoas que mexem com a espiritualidade, com algum tipo de trabalho, seja ele qual for, qualquer projeto, estão suscetíveis de ataques extrafísicos, se calhar até com mais instância, e geralmente existem até grupos, como eu já falei, que estão ali a tentar dissuadir a pessoa. Eu já sofri diversos ataques, um deles acabei de compartilhar, que eu não acredito que tenha sido algo que tenha a ver com o meu projeto, mas já aconteceu, ter a ver com o meu projeto, também já partilhei no canal. Existem coisas pontuais, coisas com uma inteligência maior, e essas pessoas então, como eu estava a dizer, que trabalham fazem algum tipo de trabalho espiritual, de divulgação, estão muito suscetíveis a este tipo de ataques extrafísicos, com um grau de inteligência. Ou seja, nós partilhamos muito a ideia de que existe sempre uma reciprocidade energética. Ou seja, quando há uma equivalência energética, quando abrimos uma brecha, é quando existe a oportunidade para estes seres e o assédio pode acontecer. Ou seja, não existe a culpa nos assediadores, existe sim algo em nós que baixou os padrões e que entrou em conexão com este tipo de energia mais densificada. Mas nós podemos até nem dar essa brecha e, em nosso entorno, como eu já expliquei, haver outras maneiras deles fazerem com que nós baixemos a guarda, como um leão que aguarda que a presa passe para, no momento ideal, proferir o ataque sobre a presa. Eles fazem isso, eles estudam os nossos hábitos, sabem com quem é que a gente se dá com mais intimidade, e às vezes eles, como não conseguem diretamente através de nós, fazem-no através de atacar pessoas à nossa volta. Atacar com formas de pensamento que induzem a pessoa contra nós, tentando que haja, por exemplo, uma discussão entre as pessoas, baixando os padrões e assim fazendo o que eles querem, tentando também induzir formas de pensamento que levem as pessoas a serem contra os nossos projetos, os nossos trabalhos espirituais. Portanto, uma data de opções, uma data de possibilidades que podem acontecer nestes assediadores espirituais com um grau de inteligência maior. Portanto, isto é só para vocês terem a noção de que não é só aqueles espíritos que não têm bem a noção de si próprios e que andam aí em piloto automático ligado a apegos. Não é só esse tipo de assédio que existe, e o meu intuito com esta partilha não é trazer-vos medo, não, pelo contrário. O que eu quero é, como eu já disse, ajudar à expansão das vossas consciências, fazer-vos entender que isto faz parte. O plano espiritual tem uma forte influência na nossa vida, na matéria. O grau de influência é enorme, e se vocês aprofundarem mais, a vida que nós temos cá também é um processo espiritual, porque é o que o espírito precisa de vivenciar, que não o conseguiria no plano espiritual. Portanto, tudo é espiritual e é normal que tudo isto influencia. Nós influenciamos a espiritualidade, ou seja, o plano espiritual, e ele influencia-nos a nós. E quando eu digo nós, é para criar uma noção de exemplo, ok? Uma noção de exemplo apenas. Agora, ao invés disto nos trazer medo, isto deve sim nos reforçar que estamos no caminho correto, porque quando isto acontece é porque nós estamos a seguir o caminho da luz. Tenham isto em noção. Quando nós
estamos suscetíveis de ataques com um grau de inteligência de assédio espiritual maiores, é porque cada vez mais estamos a seguir o caminho correto. Mesmo na nossa vida prática aqui na matéria, vocês vão de ver que quando nós começamos a seguir o caminho, um caminho de luz, um caminho que nos traz mais felicidade, vocês vão ver que nós geralmente criamos mais, vamos dizer, pessoas menos amizades, pessoas que não gostam de ver a felicidade nos outros. Ora, isto também ocorre. E nós temos que ter essa certeza de que, além de estarmos no caminho correto, termos esta certeza da ligação com o todo. Quando nós temos a certeza da ligação com o todo, que somos partes do todo, somos seres de luz, realmente nada nos deve dissuadir, nos fazer temer nada. Nós sabemos, no fundo, que somos infinitos. Mesmo que a nossa vida na matéria ela cesse, nós vamos continuar a existir numa outra dimensão, seja isso numa dimensão espiritual, seja encarnados num outro planeta também na matéria, seja o que for, deixando até de ter uma forma humanoide, a nossa consciência ela é infinita e, portanto, nós não devemos temer este tipo de assédios, devemos estar certos. Isto, inclusive, ajuda-nos a reforçar, ajuda-nos a compreender onde é que nós não estamos a ter as melhores decisões, os melhores padrões, e às vezes este tipo de situações são como um alicerce para que a gente se reforce e que esteja ciente que está no caminho certo. E vocês, para combater, o que é que nós podemos fazer para combater este tipo de situações e não deixar que isto nos afete? Em primeiro lugar, sermos felizes, fazermos o que realmente viemos aqui para fazer, estarmos no fluxo universal, sermos felizes, ajudarmos os outros, sempre cientes de que temos que estar bem, temos que nos ajudar primeiro, sentir a nossa presença para podermos ajudar os outros, mas fazer algo construtivo na humanidade. As pessoas vivem em piloto automático, sempre preocupadas em ganhar dinheiro, em evoluir no trabalho, e esquecem-se da espiritualidade, da sua espiritualidade, de evoluir como pessoa, como caráter, que eu acredito que nós mesmo que trazemos conteúdo, pessoas que gostam disto, tudo isto de nada serve se não for para sermos felizes e para reforçar o nosso caráter. Os fenómenos são apenas fenómenos. A questão aqui é o que é que nós fazemos com esses fenómenos que fazem parte de todos nós. Todos nós temos viagem astral. Algumas pessoas conseguem trabalhar melhor para ter essa lucidez e essa lembrança quando retornam para o corpo físico. Todos nós temos algum tipo de mediunidade, podemos aflorar todas estas questões anímicas, mediónicas. Tudo isto faz parte de todos nós. Agora, nada disto adianta se nós não sentirmos realmente Deus ou não tivermos essa procura. E quando nós estamos nisso, estas questões do assédio nós encaramos como naturais, fazem parte. É como estarmos num jogo de futebol e nós estamos com a bola e há jogadores que nos querem tirar a bola. Alguns deles fazem faltas graves, tentam ali até inclusive lesionar-nos. Outros fazem uma disputa mais desportiva. E é isso, é ter esta tranquilidade, esta paz de espírito e estarmos certos. E quando nós estamos certos, nada nos pode efetivamente quebrar. Agora, sermos felizes, como eu já disse, fazermos uma oraçãozinha a algo que está fora de nós, compreendendo que além de nós existe um todo, ou seja, existe uma divindade e existem também linhas espirituais que vocês podem seguir, aquilo que vos trouxer felicidade. Portanto, ser felizes, fazer orações, trabalhar em prol do próximo, isto tudo são coisas que efetivamente vão influenciar o vosso padrão vibratório. E quando nós estamos bem, felizes, mesmo que exista um assédio inteligente que tenta, através dos outros, nos influenciar negativamente, para nos fazer parar, mesmo assim, se vocês estiverem certos, vocês podem cair, mas vão se levantar novamente e, com o tempo, aquela entidade vai perceber que não leva nada daqui e vai partir para outra, deixando-nos seguir no caminho da luz. Não se esqueçam dos mentores espirituais, também é muito importante nós termos a noção que nunca estamos sozinhos. Os mentores espirituais não andam connosco ao colo, não estão sempre, eles têm o seu caminho, mas
de vez em vez, e lá está um ou outro mentor espiritual para nos ajudar. Temos sempre ali seres da luz, seres de luz, a fazerem uma proteção e estão sempre lá para nós. Agora, é claro, há coisas que nós temos que vivenciar nós próprios e não é à espera que andem connosco ao colo e que façam as coisas por nós, não, é termos a certeza e esta luta diária, em primeiro lugar, connosco, para sermos sempre melhores e sempre atentos a este tipo de situações que fazem parte, mas que devemos encarar com naturalidade, não tendo medo, e se tivermos medo também faz parte, porque o medo faz parte do ser humano, o medo do desconhecido, mas à medida que vocês vão aprofundando e vivenciando estas experiências, vocês vão diminuir também esse medo e vão encarar tudo com mais naturalidade, que é a naturalidade do nosso dia-a-dia. Portanto, nós aqui já encaramos coisas com naturalidade que se calhar quando não existiam, a nossa tecnologia quando era menos avançada, havia coisas que inicialmente nós receávamos e que hoje em dia temos em grande naturalidade. A mesma coisa se processa com o extrafísico e com todos estes exemplos que eu dei. Pessoal, já me alonguei muito aqui no vídeo, mas espero que tenha ajudado. Muita paz e muita luz nos vossos corações. Se vocês já tiveram algum tipo de situação parecida com esta, compartilhem aqui comigo em comentários. E façam as vossas questões, no que eu puder responder eu vou responder. Muito obrigado, muita paz e muita luz e até a um próximo vídeo.